Bom, ah, o nosso tema de hoje, que vamos começar a estudar o Livro dos Médiuns, é exatamente a introdução de O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, nós conhecemos a importância dele. Nós não temos nem que tecer comentários sobre o assunto. É um livro simplesmente vital para as atividades mediúnicas de uma instituição espírita. E nós fomos buscar a tradução de Herculano Pires, porque Herculano, ele coloca, na frente da introdução, ele coloca uma explicação dele. Então, nós temos a explicação do tradutor, professor Herculano Pires, e depois temos a introdução do codificador, que é, inclusive, uma introdução pequena. E nós percebemos que a explicação de Herculano Pires e a introdução do codificador nos possibilitam um todo com um conteúdo importantíssimo para as nossas reflexões. O Livro dos Médiuns é aquele livro que todo trabalhador espírita, com certeza, estudou a vida toda. Toda instituição espírita, ela possui normalmente ela possui uma atividade de estudo sobre a doutrina. Algumas têm a escola de educação mediúnica, escola de estudos espíritas, onde normalmente o Livro dos Médiuns ele permeia o meio espírita como um compêndio de instruções indispensáveis, não apenas às atividades mediúnicas, mas à própria formação cultural do médium. Nós sabemos que toda a sustentação de uma casa espírita, ela se dá através de seus trabalhadores. E todos os trabalhadores de uma casa espírita são considerados médiuns. Aliás, como todo ser humano, segundo o codificador, somos médiuns, mais ou menos médium. É a explicação que ele nos dá, e depois ele vai desdobrando essa explicação de forma que nós vamos entendendo que a mediunidade ela é uma sensibilidade da nossa psique, e a mediunidade, ela, em sua expressão ostensiva, ela é um importantíssimo ferramental de atividade, de trabalho na casa espírita e também para o portador dessa faculdade. Então, ao longo do estudo desse livro, nós teremos possibilidades de uma compreensão muito ampla sobre esse trabalho do codificador, principalmente se desenvolvendo em trabalho em reuniões como as nossas, onde todos têm a possibilidade de dar a sua contribuição para a compreensão do texto. Então, nós separamos alguns itens dessa explicação do professor Herculano Pires, e é muito interessante o raciocínio de Herculano. Ele diz o seguinte: este é o segundo volume da codificação do Espiritismo. Logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina, em 1857, Kardec lançou em 1858 um livrinho intitulado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Era um ensaio para a elaboração de O Livro dos Médiuns, que só pôde aparecer em 1861. Publicado O Livro dos Médiuns, Kardec ele suprime esse livrinho chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Então, o que nós observamos é que em 1857 vai ser lançado o Livro dos Espíritos, depois, logo, em 1858, vai surgir esse livrinho, digamos, prático, o próprio nome já fala, Instruções Práticas sobre as Manifestações Mediúnicas, espíritas ou mediúnicas. Aqui está espíritas. Mas o detalhe é que depois de 3 anos, em 1861, vai surgir o Livro dos Médiuns. Ele vai surgir no começo do ano, e no final do ano,
o codificador vai editar a segunda edição de O Livro dos Médiuns, segunda e definitiva. E é muito interessante que existe uma diferença muito grande entre essas duas edições. Prossegue, então, o professor Herculano Pires. Jean Meyer, 62 anos mais tarde, ele, em 1923, já no século XIX, no século XX, diretor da Casa dos Espíritas na França, ele vai reeditar instruções práticas sobre as manifestações espíritas para circular juntamente com o Livro dos Médiuns, por considerá-lo útil à iniciação nas questões mediúnicas. Então, é muito interessante isso, porque, inicialmente, Allan Kardec ele dá uma conotação muito prática às questões mediúnicas, depois ele percebe que existe uma certa complexidade, ele edita o Livro dos Médiuns e para com a publicação das instruções práticas, mas depois Jean Meyer vai novamente começar a reeditar esse livrinho, tal a importância dele também, principalmente junto com o Livro dos Médiuns. E nós vamos observar que aqui no Brasil, Caibar Schutel, lá em Matão, ele também vai lançar instruções práticas em português. Então, nós observamos que, embora o codificador achasse que não era importante, outras pessoas passam a sentir essa importância. Não apenas uma importância histórica, mas também uma importância conceitual. E ao longo do nosso trabalho hoje, nós vamos ter essa percepção de como que esse livro ele é importante e por que Allan Kardec achou que ele não deveria ser mais editado. A finalidade do Livro dos Médiuns, segundo o professor Herculano Pires, é desenvolver a parte prática da doutrina, em sequência à exposição teórica de O Livro dos Espíritos. Por isso que Allan Kardec, ele, na introdução que ele faz, ele vai considerar o Livro dos Médiuns como sendo uma continuidade do Livro dos Espíritos. Aliás, na edição de O Livro dos Espíritos, que foi feita por Herculano Pires, ele vai mostrar como que todas as obras da codificação, elas estão inseridas no Livro dos Espíritos, ou seja, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, todos esses livros, eles representam um desdobramento de conteúdos que já estão no Livro dos Espíritos. Então, a codificação, ela é um trabalho profundamente estruturado. E um detalhe que nós percebemos é que essa estruturação é uma estruturação espiritual. Por quê? Allan Kardec, lá em Obras Póstumas, que são suas anotações, seus diários, Kardec, além de escrever tudo que ele escreveu, ele ainda tinha diários. Ele escrevia suas impressões e ele vai dizer com muita propriedade que, na verdade, ele não tinha ideia do que é que acontecia. Tanto que, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, ele achava que o trabalho dele terminaria ali. Então, há circunstâncias vividas pelo codificador, aliado a um planejamento espiritual das entidades que conduziam esse processo, que fez com que nós tivéssemos hoje uma ideia desse conjunto. E nós observamos que, embora o codificador não soubesse o que estaria por vir no seu trabalho, hoje nós temos a percepção de um conjunto muito bem elaborado, onde todos os livros que ele escreveu já estavam contidos em O Livro dos Espíritos. E, na verdade, não foi ele que teve essa ideia, né? Então, agora vamos fazer o desdobramento, aqui nós temos isso. Não. As coisas foram acontecendo de uma forma muito planejada pela espiritualidade, onde Allan Kardec ele era um precioso instrumento da espiritualidade. Continua ainda o professor Herculano Pires. Foram os espíritos que orientaram na sua elaboração, na elaboração de O Livro dos Médiuns,
e que o reviram e modificaram inteiramente para a segunda edição de 1862, que ficou sendo a definitiva. Esse detalhe ele é muito interessante, porque Allan Kardec ele vai dizer o seguinte, ele vai deixar bem claro que o Livro dos Médiuns, que ele lançou no começo do ano, de 1861, foi um livro totalmente modificado. E essa modificação, e foi uma modificação, uma modificação assim, muito intensa, e toda alteração, inclusive a disposição dos conteúdos, os acréscimos, tudo ele vai dizer que foi feito pelos espíritos. Ou seja, a participação dele foi apenas de organizar aquilo que os espíritos determinavam que ele fizesse. E ele vai dizer, inclusive, que ele suprimiu muitos nomes de espíritos ali, senão ficaria, o livro ficaria praticamente uma colcha de retalho através da instrução de uma quantidade enorme de entidades que participaram da organização dele e de seus conteúdos. Então, ele vai dizer que ele conservou apenas os nomes dos espíritos que ditaram os textos mais longos. O restante, nós olhamos, lemos e temos a impressão que foi ele o codificador, mas, na verdade, não foi. Então, nós observamos que existe uma espécie de fusão, onde o trabalho do codificador ele vai se misturar com o trabalho dos espíritos. Isso de uma forma muito evidente no Livro dos Médiuns. No Evangelho, por exemplo, nós percebemos que não é bem assim. No Evangelho, nós percebemos que é praticamente um trabalho do codificador, onde ele vai anexar as instruções dos espíritos que ele catalogou. Ele catalogou uma série de produções mediúnicas que foram produzidas pela espiritualidade para que ele pudesse compor esse trabalho. Então, ele vai fazer aquela composição em função daqueles aspectos da Bíblia que ele foi trabalhando. Mas o Livro dos Espíritos e depois, principalmente, o Livro dos Médiuns, a espiritualidade realmente trabalhou de uma forma muito, muito ostensiva. Continua o professor Herculano Pires. Apesar de escrito há 161 anos, os 161 anos, pessoal, fui eu que coloquei. Na verdade, no texto original, Herculano fala, apesar de escrito há mais de 100 anos, né, porque Herculano já desencarnou há algumas décadas, então, aí eu coloquei o 161, tá, que é a nossa contagem de hoje. Então, apesar de escrito há tanto tempo, o Livro dos Médiuns, ele é atualíssimo, diz o professor Herculano. Nenhuma outra obra espírita, ou não, sobre a fenomenologia mediúnica, conseguiu superá-lo. É um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e a experiência, além da contribuição teórica dos espíritos na explicação de vários problemas ainda inacessíveis à pesquisa científica. Pessoal, o interessante é que, a partir desse ponto, nós começamos a ter uma percepção interessante, porque nos próximos slides, o professor Herculano Pires ele vai começar a falar sobre outras ciências que se propuseram a estudar o psiquismo, elas não conseguiram avançar, como o codificador. Então, ele vai falar sobre a metapsíquica, ele vai falar sobre a parapsicologia, e tanto a metapsíquica como a parapsicologia, elas não avançaram, elas não foram para frente. E quando elas classificaram os fenômenos, digamos, paranormais, metapsíquicos ou parapsicológicos, ou seja lá o que for, eles utilizaram a mesma classificação de Allan Kardec. Fenômenos físicos, fenômenos inteligentes. Eles apenas mudaram o nome. Então, quando a metapsíquica, a parapsicologia, a psicotrônica e outras ciências da psique, elas começaram a surgir no mundo, várias fontes da parapsicologia e etc., elas não conseguiram ir além de comprovar aquilo que o Espiritismo, no século XIX, havia instituído
através dos trabalhos do codificador, orientado pela espiritualidade superior. Então, é esse comentário que ele vai fazer. Isso fortaleceu o espiritismo e, digamos, fragilizou essas ciências, que praticamente hoje a gente nem ouve falar. Essas explicações só eram aceitas por Kardec na medida da sua racionalidade, de acordo com o método de controle rigoroso que estabeleceu para o seu trabalho. Então, Allan Kardec, nós sabemos que além de espiritualmente preparado, ele foi extremamente disciplinado e ele dignificou a tarefa dele. Então, ele estabeleceu vários padrões para que ele pudesse lidar com algo que ele não conhecia. E isso deu muita sustentabilidade, isso deu muita segurança, isso estabeleceu uma base muito segura, de forma que os trabalhos e as vertentes científicas que apareceram para estudar as mesmas coisas, elas não conseguiram avançar. Aí ele diz assim, o professor Herculano, as teorias explicativas dos fenômenos formuladas por Kardec com os dados de sua investigação e a contribuição dos espíritos permanecem ainda como as mais viáveis. Basta um confronto entre essas teorias e as formuladas pelos parapsicólogos atuais para se verificar a solidez das primeiras, até hoje nunca desmentidas, e a fragilidade das segundas. Então, eu não prossegui com esse texto, mas esse item 9 vai deixar bem claro aonde Herculano fala o seguinte, um exemplo típico é a teoria das aparições, que na atual parapsicologia constitui um emaranhado de suposições curiosas e nada mais. Enquanto no livro dos médiuns se apresenta fundado em pesquisas, observações, deduções rigorosas e explicações dadas por numerosas entidades espirituais em ocasiões diversas, por meios diversos e com todas as provas de seriedade e coerência exigidas pelo método kardeciano, que ele chama. Pessoal, é muito interessante isso, porque, vejam bem, primeiro, Allan Kardec, quando em 1854 ele foi levado a presenciar os fenômenos mediúnicos, ele presenciou aqueles fenômenos e disse assim para o pessoal, estamos diante de um fato muito sério, porque se esses objetos inanimados são capazes de ter um comportamento inteligente, é porque a causa que está provocando esse movimento é uma causa inteligente. Olha só. Então, em nenhum momento ele achou que a mesa respondia, que a cestinha de bico escrevia, não. Ele presenciou um fenômeno onde ele sentiu que havia uma ação inteligente. E essa ação inteligente não partia dos objetos, mas ela tinha uma outra origem. E aí ele vai dizer que me compromissei a estudar a fundo para poder conhecer a causa. Então, o codificador ele começou a estudar a partir já entendendo que havia uma causa estranha, ou seja, ele já passou a entender que havia uma origem espiritual. E logo ele vai comprovar, ele vai aceitar, ele vai estabelecer um padrão de comunicação com as entidades espirituais que o orientavam, que se apresentaram a ele como espírito de verdade, e aí ele começou a seguir as pegadas que a espiritualidade lhe dava. Né? Imagina, nós temos que atravessar uma floresta, de repente nós nos perdemos, alguém vem e fala, olha, é nessa direção mesmo, pode ir, nós vamos e vamos atravessar essa floresta. Então, era Allan Kardec, com o seu senso crítico de observação dos fenômenos, e os espíritos que lhe orientavam. Agora, imagine o Joseph Polsheim e outros estudiosos das ciências parapsicológicas, metapsíquicas e etc., eles não tinham essas referências.
E eles lidavam com fenômenos psíquicos, com fenômenos mediúnicos, com fenômenos espirituais. Não adianta a gente querer separar, não. Uma coisa é o médium e outra coisa é o sujeito, outra coisa é o paranormal. Tudo bem, até podemos entender que existem pessoas que têm realmente alguma característica paranormal, né? Se lembram, quem tem mais de 18 anos vai se lembrar do Uri Geller, né? Uri Geller vinha, entortava uma colher e fazia um sucesso no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Agora, os fenômenos de materialização, o mundo não estava preocupado. Um verdadeiro fenômeno que é as produções literárias, né, de inúmeros médiuns no mundo inteiro, também não chamou atenção. Agora, entortar colher da ibope. Então, nós observamos a imaturidade do espírito humano para poder entender toda essa situação, né? Então, esses estudiosos dessas ciências psíquicas, paranormais, parapsicológicas, eles não tinham uma base de sustentação. Por isso que Herculano diz, né? Quando Allan Kardec investigou a teoria das aparições, Allan Kardec ele nadou num mar, né, de tranquilidade, de conhecimento, de cultura. Os espíritos se apresentavam para ele, ele entrevistava as entidades. Era muito comum, e isso está no livro dos médiuns, de repente um objeto se materializava. Ele não ficava preocupado com o objeto que se materializou. Ele evocava o espírito para saber como que o espírito trouxe aquele objeto até aquela reunião. Então, suas pesquisas, elas foram se desenvolvendo em bases muito sólidas. E isso foi dando credibilidade ao seu trabalho e grandeza ao espiritismo. Mas é o que Herculano fala. Quando a parapsicologia tentou criar a teoria das aparições, pronto, né? Ela se envolveu, ela se perdeu num emaranhado de suposições curiosas e ficou por aí. O espiritismo teve como vestíbulo as manifestações físicas. Isso é fundamental. E quando ele vai falar sobre essa frase, ele diz que isso ainda não é compreendido pelos próprios espíritas. Os espíritas têm dificuldade em entender esse texto que ele escreve. E o espiritismo teve como vestíbulo as manifestações físicas, mas sua finalidade é moral. Provada a sobrevivência espiritual e a comunicabilidade, o espiritismo deve aprofundar-se na investigação dos processos de comunicação, da situação dos espíritos após a morte, das leis que regulam as relações permanentes entre os espíritos e os homens e suas consequências nesta vida. Ou seja, a grandeza do trabalho do codificador foi o desdobramento moral da fenomenologia mediúnica, né? Então, por exemplo, lá em Paris, houve um acidente muito grave. Um industrial, que era uma pessoa profundamente respeitada pela sociedade, pela sua moral, pela sua grandiosidade, né? Pelas suas qualidades, ele foi vitimado por uma caldeira que explodiu e o desenlace dele foi muito sofrível, porque aquela água em temperatura elevadíssima o atingiu. E no desespero daquele momento, ele quis correr para sua casa, nas imediações da sua empresa, e a carne foi se soltando, o corpo dele foi se desmontando ao longo do percurso. Então, aos olhos do mundo, foi um desenlace profundamente traumático e de um sofrimento muito grande. E o que Allan Kardec fez depois de algum tempo? Ele evoca esse espírito. E a espiritualidade leva essa entidade até ele, e o espírito muito lúcido vai explicar o porquê que ele viveu aquela experiência tão difícil, aquele sofrimento tão grande. Isso é desdobramento moral dos ensinamentos dos espíritos. Então, o que deu credibilidade, o que deu
uma estrutura de solidez para a doutrina foi exatamente isso que Herculano está dizendo, né? Embora os fenômenos tenham uma aparência física, a sua finalidade é moral, né? E foi isso que o codificador fez. O desdobramento moral da fenomenologia mediúnica. O Livro dos Médiuns é um tratado superior de fenomenologia paranormal, em que a fase metapsíquica e parapsicológica de pesquisa material estão superadas. Então, Herculano Pires ele deixa muito claro que não tem como essas ciências progredirem sem que elas caminhem, digamos assim, na mesma trilha do codificador. Nós não temos como querer desenvolver estudos sobre fenômenos mediúnicos se nós não entendermos que efetivamente são mediúnicos, né? Muito bem. E aqui nós entramos agora na introdução ao Livro dos Médiuns, que é algo feito pelo codificador. Tá? Então, o trabalho, aquelas explicações feitas pelo professor Herculano, elas foram realmente muito interessantes para nós. E aí nós entramos no Livro dos Médiuns, na introdução, e agora nós vamos ter a percepção. Por que o professor Rivail, Allan Kardec, ele parou de editar instruções práticas, dando toda força e toda divulgação para o Livro dos Médiuns? Diz o codificador na introdução: diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Pessoal, imaginem ele escrevendo essa frase já no segundo livro da codificação, né? De 1857 para 61, 62, 4 ou 5 anos. Olha só a visão dele, né? As experiências confirmam. Por quê? Porque haviam muitos pesquisadores, houve uma eclosão mediúnica. Então, não apenas médiums, mas pessoas que se dispuseram a pesquisar os fenômenos. Então, ele vai dizer, né, isso no momento em que ele vivia, 1857 em diante. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem do desconhecimento. Ele já falava de uma doutrina no segundo livro. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado. Nós grifamos aí. E que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. Muito natural o desejo dos que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Então, eu senti uma importância muito grande nesse primeiro tópico, logo no começo da introdução, ele deixando claro que as questões mediúnicas, elas eram efetivamente complexas. E essa foi a razão por que ele deixou de editar instruções práticas sobre as manifestações espíritas, porque era um livro prático que dava a impressão de que a coisa era muito simples e não havia necessidade de maiores cuidados. Ele vai dizer no segmento. Então, olha o que é a consciência do indivíduo. Ele não queria que essa falsa impressão pudesse fazer com que pessoas se comprometessem. Agora, por que isso? Por que no primeiro momento ele fez o livro e depois ele não quis mais? É aquilo que Diolindo Amorim fala. Diolindo Amorim fala sobre a evolução do pensamento kardeciano. Muitas coisas que ele pensava, muitas das suas concepções no início da codificação, lá na Revista Espírita, nós vamos perceber que no final de alguns anos, ao longo dos anos, ele também foi se modificando. Por quê? Porque ele estava diante de algo que ninguém conhecia, ele não conhecia, né? Hoje nós deitamos em berço esplêndido, nós temos a codificação e temos uma quantidade imensa de referências seguras, uma quantidade imensa de referências que nos dão a possibilidade de avançar no conhecimento espírita.
Mas Allan Kardec não, ele era um bandeirante, ele era um desbravador, ele não sabia o que encontrar na próxima curva. Né? E aí ele continua. Bem errado andaria quem julgasse que para tornar-se perito no assunto bastaria aprender a pôr os dedos numa mesa para fazê-la girar ou pegar um lápis para escrever. Igualmente se enganaria quem pensasse em encontrar nesta obra uma receita universal infalível para fazer médiuns, embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias, essas qualidades se apresentam em diversos graus e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Bem, então, nós percebemos que ele está extremamente cauteloso. Quando ele diz na introdução, bem errado andaria quem julgasse, que para tornar-se perito no assunto, em mediunidade, bastaria aprender a pôr os dedos numa mesa para fazê-la girar, ou pegar um lápis para escrever, igualmente se enganaria, e por aí ele vai. E depois ele vai deixar claro, né, que as pessoas já trazem em si os chamados germes das qualidades necessárias à mediunidade. Né? Agora, o desenvolvimento, ele diz, vai depender de causas estranhas à vontade humana. Por quê? Porque médium é intermediário de quem? Dos espíritos, dos seres inteligentes da criação. Então, não se trata de uma habilidade pessoal, mas de alguém que se propõe a ser o intérprete de uma outra inteligência. Olha o tamanho da complexidade. E a hora que ele percebe isso, ele não edita mais aquele livrinho prático que, a princípio, ele achou que estava ótimo, que ia ajudar muita gente. Não fazemos poetas. Olha só a visão dele. Né? Não fazemos poetas, pintores ou músicos com as regras dessas artes, que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. Ele está fazendo uma analogia com a mediunidade. Né? Então, não adianta eu querer entrar numa escola de música, numa escola de belas artes, eu vou fazer o quê lá? Né? Se eu não tenho a menor habilidade nesse campo. É a questão da mediunidade. Nós não procuramos o centro espírita para poder desenvolver habilidades que não temos, mas sim para educá-las, segundo o professor Herculano Pires. E continuou o codificador. A finalidade deste livro, o Livro dos Médiuns, é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade, em quem a possui, segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa e ainda orientar as pessoas que se dedicam às manifestações espíritas, orientá-las nas suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhes a maneira de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações. Pessoal, é aquilo que ele diz no começo. Ele vai dizer o seguinte: a segunda edição e definitiva foi inteiramente feita pelos espíritos. Então, até o próprio codificador, ele desconhecia muito daquilo que está nesse livro. Por quê? Porque ele estava no começo do processo da codificação. O Livro dos Médiuns é o segundo livro. E nós vemos que o seu conteúdo já era extremamente substancioso frente àquilo que efetivamente é a mediunidade. Ele continua: desejariam algumas pessoas, olha só, que publicássemos um manual prático, mais sucinto, indicando em poucas palavras como entrar em comunicação com os espíritos. Entendem que um livrinho assim, mais barato, olha só, podendo ser difundido com mais profusão, seria poderoso meio de propaganda, multiplicando o número de médiuns, pensamos que isso seria mais nocivo que útil. Olha só, olha que coisa interessante. Se ele não tivesse escrito aquele livrinho, esse texto se encaixaria direitinho, né? Ele escreve o Livro dos Médiuns e vai dizer: ó, pessoal, vocês estão querendo uma coisinha mais simples, mas isso não existe. Só que ele já havia escrito. Então é muito interessante a gente analisar
essa postura do codificador, ou seja, ele pensava de uma forma, os espíritos lhe chamaram a atenção para a gravidade do assunto, imediatamente ele entendeu e passou, então, a desconsiderar o que ele havia feito. A prática espírita é difícil, apresentando escolhos, ou seja, dificuldades que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Uma exposição sucinta poderia facilitar experiências levianas que levariam a decepções. Por isso que ele deixou de publicar o livrinho. Dirigimos-nos aos que vêm no Espiritismo, com um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade, e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Bonito, né? Olha como que isso é profundamente atual. Chegamos a publicar, agora ele fala, chegamos a publicar instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Fizemos-la com um objetivo sério e grave, mas apesar disso, não a reimprimiríamos, pois já não corresponde à necessidade de esclarecimento completo das dificuldades que podem ser encontradas. Preferimos substituí-la por O Livro dos Médiuns, em que reunimos todos os dados de uma longa experiência e de um estudo consciencioso. Esta obra contribuirá para mostrar o caráter sério do Espiritismo, que é a essência, e para afastar a ideia de frivolidade e divertimento. Pessoal, dá para a gente perceber como que ele amadureceu, né? Como que ele mudou sua opinião, ele teve uma visão em profundidade, ele entendeu aquilo que os espíritos lhe orientaram e ele mudou imediatamente os rumos da sua ideia inicial. Acrescentaremos uma importante consideração, a de que as experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssimas impressões. Acrescentaremos uma importante consideração, a de que as experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssimas impressões nos principiantes ou pessoas mal preparadas, tendo o inconveniente de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, favorecendo a zombaria e dando motivos a críticas quase sempre bem fundadas. Olha, coisa mais importante, essa conclusão do codificador, né? Experiências levianas, onde a pessoa que se propõe a fazer essas evocações, essas experiências mediúnicas, não tem conhecimento, vai causar uma impressão muito ruim para as pessoas que estão mal preparadas, para os principiantes e também para as pessoas críticas, para as pessoas, digamos, sérias e que se propõem a estudar o fenômeno. E acaba dando uma ideia muito falsa do mundo espiritual, vai favorecer a zombaria, vai dar motivo a críticas quase sempre bem fundadas. Essa semana, eu vi no YouTube o irmão do Gasparetto, ele cantando músicas de cantores desencarnados. Então, ele deu uma entrevista no Jô Soares, e ele muito sério, muito conciso, muito centrado, e o Jô Soares fazendo piadinha, na verdade zombando, e todo mundo rindo. Aí o Jô Soares fala para ele o seguinte, fala, olha, existe algum cantor desencarnado aqui? Aí ele fala que tem, e se o Jô permitir, que o espírito vai se manifestar e vai, inclusive, apresentar uma música. Aí, Jô Soares continua zombando, e o rapaz é sério. De repente, o rapaz começa a falar inglês e se apresenta como sendo John Lennon. E tem um diálogo em inglês com o Jô Soares.
E depois ele canta uma música, ele fala para o Jô Soares em inglês que aquela música ele compôs recentemente, ele diz ontem à noite, para você. E ele apresenta a música. A hora que o rapaz foi cantando a música, eu fui imaginando essa música, ela sendo cantada, né, dentro por uma orquestra e conjuntos e cantores habilidosos, seria uma belíssima melodia. Mas o programa vai terminar também o Jô Soares fazendo suas piadinhas e zombando. E aquilo caiu no esquecimento. Caiu no esquecimento. Né? Então, mesmo conduzindo de uma forma séria, nós sabemos que as pessoas ainda não estão preparadas para poder entender os princípios do Espírito. Continuou o codificador. A ignorância e a leviandade de certos médiums tem causado maiores prejuízos do que se pensa, na opinião de muita gente. O maior progresso do Espiritismo se verificou depois que ele entrou no rumo filosófico, porque despertou a atenção de pessoas esclarecidas. Olha como que para nós é importantíssimo isso. Tá? Nós que somos ligados a uma casa espírita, nós que somos dirigentes espíritas, nós precisamos de entender essa questão da seriedade, da organização. Nós temos que preparar a casa espírita para a impressão que ela vai causar a hora que uma pessoa que nunca ali entrou, ou que nunca entrou numa casa espírita, estiver ali. Então, nós temos uma cultura tão refinada, tão elevada, e nós não podemos perder essa consciência de que o Centro Espírita é uma escola especializadíssima e nós precisamos de prepará-lo com a grandeza da cultura espírita, com tudo aquilo que o Espiritismo nos orienta, com todas as possibilidades que ele nos fornece. A casa espírita não pode ser aquela coisa de qualquer jeito. Ela tem que refletir seriedade, ela tem que refletir aquilo que Emmanuel fala, que o Centro Espírita é a universidade da alma, e aquilo que o professor Ney Lobo diz em seus livros, o Centro Espírita, que não é uma escola, não é um Centro Espírita. Né? Então, a organização da instituição espírita, ela é simplesmente fundamental para a boa impressão. Inclusive, as pessoas que forem falar sobre a doutrina, que forem se expressar, que forem fazer as exposições, elas têm que ser preparadas. Por isso que as casas espíritas precisam de disponibilizar os cursos para que seus expositores eles se preparem, minimamente, de forma a dignificar a grandeza espiritual da doutrina que nos acolhe. Depois da exposição do aspecto filosófico do Espiritismo em O Livro dos Espíritos, damos, nesta obra, O Livro dos Médiuns, a sua parte prática, para aqueles que desejarem ocupar-se das manifestações, seja pessoalmente, seja pela observação de experiências alheias. Verão aqui as dificuldades que poderão encontrar e estarão em condições de evitá-los. Então, aqui ele deixa claro que o Livro dos Médiuns é uma continuação de O Livro dos Espíritos. A segunda edição de O Livro dos Médiuns foi bem melhorada, apresentando-se mais completa do que a primeira. Foi corrigida com especial cuidado, olha só, pelos espíritos, que lhe acrescentaram um grande número de observações e instruções do mais alto interesse. Como eles reviram tudo, aprovando ou modificando à vontade, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles. E no segmento ele vai falar aquilo que eu já disse, que ele suprimiu os nomes, senão teria uma quantidade imensa de nomes, o que não era importante. Apenas algumas mensagens das mais longas que ele conservou o nome.
só indicarei, aqui, ele fala aqui, só indicamos os nomes quando isso nos pareceu necessário para caracterizar algumas exposições mais extensas. De outra maneira, teríamos de mencioná-los quase em cada página. Os nomes pouco importam, como se sabe nesse assunto. O essencial é que o trabalho corresponda ao seu conjunto, aos objetivos propostos. E aqui nós encerramos, pessoal, a nossa exposição sobre a introdução de O Livro dos Médiuns e que agora possamos, cada um, dar a sua contribuição para a compreensão dessa introdução. Obrigado.